muito boa tarde. Cá estamos então para mais um Amor à Camisola. Estamos aqui para lhe fazer companhia e para lhe contar boas histórias. Hoje com a presença, mais daqui a pouco, tal como disse ao Filipe Alves Gonçalves, de João Vieira Pinto, atual diretor da Federação Portuguesa de Futebol. Ele vai estar aqui connosco mais daqui a pouco, mas para já, como também de resto prometi, ao meu lado já está Hugo Leal. Ele que também está aqui para falar de um projeto bastante interessante, Food for Women. Hugo, boa tarde. Bem-vindo por estar aqui e obrigado por estar aqui connosco hoje. E obrigado pelo convite. Para nós é sempre muito bom poder falar e recuperar algumas memórias, porque é isso mesmo que eu vou também fazer aqui um bocadinho consigo, se não se importar. Vamos falar desse projeto e de outros, porque também vamos tocar aqui o Food for All, que também foi iniciado por si, mas primeiro vamos ter que falar um bocadinho da sua carreira, da sua passagem pelo mundo do futebol, porque começou muito, muito cedinho, ainda no Albarraque, certo. Em Rio de Moro. Em Rio de Moro. Comecei no Albarraque com 7 anos de idade. Na altura tinha um tio que jogava no clube, na equipa sénior, e não sendo os meus pais grandes adeptos nem seguidores de futebol, o jogar na rua fazia com que houvesse vontade de mais, e então, por iniciativa do meu tio, acabei por começar a jogar à bola com 7 anos no Albarraque. Mas era uma paixão que tinha também, já desde muito, muito jovem. É, desde sempre. Eu lembro-me desde pequeno de andar sempre com a bola no pé, em qualquer altura, na casa, na rua, portanto, fazia parte da minha vida. Bons tempos, quando se jogava na rua. Hoje já não é assim tão fácil quanto isso. Infelizmente vai-se perdendo, mas nós vamos tentando criar os mesmos hábitos que havia antigamente. Inclusive agora nos clubes, atualmente, é um pouco aquilo que se procura. Também pensa isso, também se preocupa um bocadinho com isso? Sim, porque nós, treinadores, ex-jogadores, lamentamos muito de não ter o futebol de rua. Acabamos por, muitas vezes, quando temos nos clubes a oportunidade de aplicar esse futebol de rua, dando alguma liberdade ao atleta, acabamos por inibi-los e privamos um bocadinho desse conteúdo que havia na rua de liberdade. E atualmente nos programas fazer o contrário, ou seja, dar-lhes esse tipo de liberdade. E que bem que faz a esses miúdos que começam agora a dar os primeiros toques na bola. E depois dessa experiência, onde começou no Albarraque, muito pouco tempo depois, ou ainda algum tempo depois, com 12 anos, chega ao Benfica. Certo, passei pelo Guda, em Alcabidez, joguei no Estoril Praia com 11 anos e num torneio em Ponte Farialas, fui eleito na altura o melhor atleta, o melhor jogador do torneio. E já aí chamou a atenção de todos? Eu não me recordo sinceramente, como é que enganei tanta gente, mas na altura, por destaque nesse torneio, o Pérez Bandeira e o Raul Águas, tenho ideia, na altura contactaram os meus pais, se era uma possibilidade de eu poder representar o Benfica com 12 anos. Eu que era uma criança... Não achou assim tanta piada a ideia como assim à partida uma pessoa pensa que se acha, por causa de algumas restrições em termos de transportes e etc. Correto. A mim entusiasmava-me a ideia de poder jogar no Benfica. O difícil era perceber como a minha vida ia mudar, ou seja, sair de Cascais, transportes públicos que não estava habituado, nem tinha essas rotinas, e de repente ter que me apresentar todos os dias no Estádio da Luz com os pais também trabalhavam? Correto. Parecia tudo muito complicado. Agora, aquela vontade de poder representar o Benfica na altura fez com que os meus pais tivessem aceito e tivessem permitido que eu fosse jogar para o Benfica. E começa aí uma carreira ao mais alto nível. Porque certo. Aos 16 já estava na equipa principal. Ou já fez pelo menos um ou outro jogo pela equipa principal. Certo, eu estarei-me com 16 anos, creio ter tido muita sorte também, não só na carreira desportiva como na vida, sou uma pessoa com muita sorte. Acredito que tivesse a qualidade e o dom para que me escolhessem. No entanto, todos os timings batiam certo, desde os maus resultados do Benfica, a vontade de querer mudar qualquer coisa, o fazer atletas jovens entrar num plantel sénior, nem que fosse só numa perspectiva de treino, e portanto eu beneficiei de tudo isso. Inclusive eu lembro-me na altura que fui convocado para a seleção de sub-16, infelizmente por lesão de um colega que me permitiu a mim ser campeão europeu de sub-16 com a idade de 14 anos. Essa internacionalização permitia-me ser capitão da minha seleção, portanto, mais destaque, tudo fruto de coincidências, obviamente. E acontece quase sempre assim, não é? O azar dos outros é a sorte de alguns. Acontece, não é coisa que eu desejo, sinceramente. Claro. E eu acho que também a minha carreira... fui premiado por isso, porque eu sempre quis competir com os demais, superar os demais, mas nunca via
que tivesse que ser com o desastre dos demais e, portanto, acho que a vida tem-me trazido coisas muito boas. Também julgo fazer por isso e, portanto, cá estamos hoje para apresentar uma quantidade de projetos dos quais também me alegro de estar envolvido. E que tão falta fazem ao mundo do futebol e não só, à sociedade em geral. Certo. Depois seguem essas experiências pelo estrangeiro, Atlético de Madrid e PSG. Que grandes momentos é que recorda dessas alturas? Bons ou maus? Porque sei que também não foi fácil em determinadas alturas. Eu tive um pouco de tudo, ou seja, já a minha saída do Benfica não foi uma saída fácil, não foi de todo pacífica, não ajudou sequer na minha vida em termos sociais o passear na rua, por exemplo, em Portugal. Encontrei no Atlético de Madrid um espaço onde de facto desfrutei muito, fui muito querido, as coisas pessoalmente correram lindamente. Não coincidiu com os melhores anos do clube, descemos de divisão, não subimos no ano seguinte. Em todo o caso, fui chamado a representar a seleção portuguesa, contrata-me o Paris Saint-Germain, portanto, tudo coisas boas a nível pessoal. O facto do pai, a mãe e os irmãos, ou não sei se os dois foram consigo na altura, no primeiro ano? Tinha o Vasco, que era muito pequenino, quando fui apresentado tinha mês e meio, 2 meses talvez. Eles foram nesse primeiro ano, porque eles sentiram que também era importante para si esse equilíbrio emocional e familiar. Sim, sem dúvida. Eu acho que tem sido e foi, na altura, em termos de carreira, em termos profissionais, um grande benefício ter os meus pais sempre próximos, esse apoio, essa sustentabilidade que me davam, esses alicerces para poder estar tranquilo e pensar só na bola. É certo, depois em Madrid conheço a Elizabeth, a minha esposa, até hoje, que aguenta e forte e feio. Mas na altura encontrei estabilidade também ao lado dela, permitiu que os meus pais pudessem voltar para a sua vida e juntamente com o André, com o meu irmão mais velho, fizemos este percurso de viver em Madrid, passar para Paris e só no final do segundo ano é que o André também nos deixou aos dois. E depois essa experiência em Paris já não foi assim tão boa em termos profissionais para si? Também lesões que não ajudaram? Correto. Paris inicia-se muito bem. Eu chego numa altura em que também apresentam o Ronaldinho. Sou apresentado quase como estrela do clube, ainda que, comparando, eu estava longe de ter a qualidade de um Ronaldinho. Mas o princípio de temporada correu muito bem. Vem a minha primeira lesão grave. Fui operado um joelho em março. Já não termino o resto da temporada. O ano seguinte tive muitas lesões, não propriamente o joelho, aquele que tinha sido operado, mas fruto de me proteger do joelho, acabava por ir compensando, eram dores nas costas, dores nos tornozelos, e foi um ano complicado. Existe também aqui uma ideia do clube de eu não continuar no terceiro ano, que acabou por não se dar. Faço mais um ano com um treinador que se apresenta no clube e que mostrou que queria ficar comigo, mas já tinha uma imagem complicada, já não era tão aceite ou tão querido. Mas sabia que conseguia lidar com isso? Sim, eu creio que a minha personalidade em determinadas alturas ajudou muito a crescer no futebol. O facto de não ter problemas de enfrentar pessoas ou situações ajudou-me a chegar onde cheguei e também é certo que me prejudicou em muitos momentos, inclusive em Paris, numa altura onde a minha figura, em termos desportivas, era menos significativa para o desempenho da equipa, acabou por me penalizar, porque quando te enfrentas a um treinador ou um presidente em nome da equipa ou em nome do grupo, acabas por te expor. E se tens algumas garantias de que precisam de ti para jogar, bem, se não tendo, acaba por te penalizar. Eu creio que foi um bocadinho aquilo que me aconteceu em Paris, mas como digo, nunca lamentei nada daquilo que me aconteceu, sempre fui uma pessoa felicíssima, encontrei felicidade em todas as decisões que tomei, e eu acho que também tem sido um bocadinho isto, ou seja, eu represento o Futebol Clube do Porto, a minha saída para o Porto é um bocadinho a perspectiva de vir regressar a Portugal, representar um clube que
que era super dinâmico, muito organizado e que me permitia no primeiro ano disputar a Supertaça Europeia, o facto de estar ali a lutar por títulos também foi decisivo nessa decisão de ir para o Futebol Clube do Porto. Insisto, trataram-me lindamente no Futebol Clube do Porto. Não sei se fruto de ter vindo de Benfica e precisar se calhar desse apoio, mas foi sem dúvida uma agradável surpresa, ainda que eu, em termos desportivos, não tivesse acompanhado como queria, vinha de certa maneira desanimado, vinha mal preparado e tudo isto... E sente que renasce de alguma forma na Académica? Sim, completamente. Eu no Porto competia com gente muito capaz, que vinha de um ano de ganhar a Liga dos Campeões e partia ou seja, partia muito atrás daquilo que ele tinha em termos anímicos. A Académica foi um pouco o despertar para o processo do futebol novamente, quando o desânimo fazia parte já da minha carreira. A Académica deu-me vida. O grupo, o clube em si, os resultados que nós tivemos. Nesse ano tivemos 12 jogos sem perder, quando parecia impensável a manutenção e, portanto, acabou por despertar em mim novamente o gosto pelo futebol. Já voltamos a falar precisamente sobre esses momentos que passou na Académica, mas para já, há pouco falávamos da sua passagem por Madrid e nós temos aqui alguém que lhe quer deixar uma mensagem que conheceu precisamente lá. Vamos ouvir e ver quem é. Yo conocí a Hugo con 9 años en una concentración del Atlético de Madrid en Coruña y bueno, la verdad es que jamás ha tenido una mala palabra conmigo, siempre se ha portado genial hasta el punto de invitarme a su casa. Eso para mí en un primer momento era un sueño impensable y bueno, aquí estoy, gracias a él estudio portugués. Espero que te guste la sorpresa y 20 años después aquí me tienes, espero que todo siga igual y a ver si nos vemos pronto. Vamos ter que dizer lá para casa, porque há pouco em off o Hugo viu uma fotografia desta fã antes do programa começar e estava a dizer-me que de facto ela tinha começado a gostar de si desde muito novinha e foi acompanhando sempre a sua vida. Sempre, eu lembro-me da Laura, eu na altura em Espanha usava um colar. Já não imagem de marca, Benfica, quase. E a Laura começou por fazer esses colares, começou por fazer pulseiras para juntar dinheiro e pedi ao pai que com esse dinheiro que me pudesse ver e visitar nos jogos. Ela é da Galícia e sempre que eu jogava no norte de Espanha, ela arranjava maneira de me ir ver. Ela, tanto a Laura como a Emma, a irmã, foram sempre pessoas que me acompanharam desde sempre. Eu sempre tive este cuidado de quase de dar à troca o esforço que as pessoas faziam por mim, por manter uma relação, uma proximidade, e a Laura, até os dias de hoje, tem sido... Mantém esta amizade? Sim, completamente. Tinha por exemplo, uma rapariga japonesa que me visitava em todo o lado, não tinha os meus contactos, ia a Braga, foi a Braga, quando na altura o Braga ia jogar a Sevilha, eu acabei por não ir e ela tinha a viagem marcada, portanto, ia ter comigo a todo lado. Infelizmente perdi o contacto, não sei o que é feito dela, mas eu ia alimentando muito este tipo de relações, porque acho que as pessoas mereciam completamente só os esforços que as pessoas faziam por às vezes uns minutos de conversa, acho que mereciam isto e muito mais. Voltamos então, e depois de vermos esta jovem, uma fã aqui do Glial e que continua ainda hoje a ser amigos, voltamos à Académica para lhe perguntar quem era o seu treinador na altura? Nel Vingada. Nel Vingada. E para falarmos também aqui um pouco de treinadores, quais foram aqueles que de alguma forma marcaram mais a sua vida? Eu creio que houve primeiros treinadores da formação. Acho que se dá muito pouco valor, ou pelo menos quando chega a uma certa fase, nós reconhecemos muito pouco daquilo que era a nossa formação. Acho que são fundamentais na criação da nossa personalidade, da maneira como nós estamos, não só no desporto como na vida. Todos os treinadores da formação do Benfica acho que foram fundamentais para o meu crescimento. Depois de treinadores que Manuel José, que apostou em mim pela primeira vez, desde João de Ferreira, Nel Vingada. Eu acho que nós em Portugal temos excelentes treinadores. Tive e tenho o prazer de dizer que tive o Jorge Jesus como um dos treinadores os quais destacaria. Acho que com ele aprendi muito, inclusive o que não fazer também, e já lhe tive a oportunidade de dizer, mas
foram de facto treinadores que muitas vezes, pela maneira de estar ou pelo timing onde estava a minha carreira, a forma como me sentia, que foram importantes para mim. O certo é que agradeço a todos eles, ainda que aqueles que não me utilizaram tanto, ou que se calhar não houve tanto carinho, ou tanta aproximação, ou tanto trabalho, ou tanta disponibilidade, mas até esse eu agradeço, porque até com esse aprendi muitas vezes, e que me ensinam como estar na vida. Portanto, alguns se calhar não quero evitar ser como eles, portanto estou muito agradecido por tudo o que passei. Vamos continuar então aqui na nossa viagem pelos clubes pelos quais passou, já aqui também falou um bocadinho do Braga, mas depois vai acabar a carreira no Estoril, onde inclusivamente esteve quando era ainda muito, muito novinho, e agora onde continua, porque acaba a carreira aos 33 e depois mantém-se no Estoril. Foi uma decisão também fácil de tomar? Eu creio que sim. Eu já nos últimos anos tinha tido muitas lesões, ou seja, a minha carreira após o primeiro ano de lesão no Paris Saint-Germain, eu fui de facto alvo de muitas lesões, algumas delas se calhar até por culpa minha. Quando nasceu o meu filho eu dormia mal para acompanhar a minha esposa nos trabalhos de acompanhamento à criança em si, e portanto fruto das lesões também me fui preparando um pouco para o final de carreira. Eu acho que era inevitável o finalizar a carreira no Estoril. Julgo que a oportunidade que me foi dada de representar o Estoril no ano em que sobe à primeira divisão e que alcança a Liga Europa foi sem dúvida uma ótima forma de terminar carreira. Creio que o convite que surge após o término de carreira de continuar associado à formação tinha um pouco a ver com aquilo que eu pensava para a minha vida pós-carreira, que era um pouco ajudar os mais novos, prepará-los para algumas fases da carreira futebolística para as quais muitas vezes não somos informados nem estamos preparados, e estar associado à formação foi de facto uma porta aberta que eu vi com bons olhos. Portanto, levo 6 anos a trabalhar no Estoril Praia na formação. Tenho muito orgulho naquilo que temos conseguido e na equipa que está criada no Estoril. Eu creio que todos os elementos do Estoril, eu costumo dizer que são profissionais dentro do amadorismo, porque infelizmente é uma estrutura pequena que faz muito e as pessoas são muito capazes, e tem conseguido trazer o Estoril para um patamar nacional e para uma exposição com algumas iniciativas, inclusive aquela que vamos falar hoje, mas também por outras iniciativas associadas ao bom comportamento dos atletas na formação, ao bom comportamento dos pais, que nós gostamos de mostrar. Vocês são, de resto, um exemplo, e que nós muitas vezes também mostramos aqui no 11 e no Amor à Camisola, mas vou ter que interrompê-lo. Porquê? Porque já que estamos a falar no Estoril, há alguém que também quis deixar-lhe uma mensagem, além de uma outra pessoa que vai ver logo a seguir. Mas vamos começar por esta pessoa em particular do Estoril. Liderar um clube implica tomar decisões que por vezes podem parecer arrojadas, mas quando o Hugo trocou as chuteiras pelos ténis, eu vi logo ali uma grande oportunidade de o podermos trazer para o associativismo desportivo, para onde ele pudesse fazer a diferença e de forma também a dar o seu grande contributo ao Estoril Praia. É um privilégio enorme ter-te como amigo, e por isso mesmo te digo que o Estoril Praia ficará para sempre. Ainda tens muito para fazer aqui connosco, mas o Estoril Praia terá sempre em ti uma enorme referência. Agora, dito isto, despacha-te, anda para o Estoril Praia, porque precisamos de ti aqui. Um grande abraço. Lembro quando tinhas 14, 15 anos, os teus tempos de Benfica, em que eras um jogador promissor. Lembro o tempo em que depois, até aos 17, 18 anos, te acompanhei na seleção, em que fizeste coisas muito bonitas e já indiciavas o caminho que virias a percorrer, não só como jogador, mas também como pessoa, e isso é muito importante. Desejo-te o melhor, boa sorte para ti e para toda a família, e um grande abraço na Vingada e da família, e aqueles tempos em que nós no Algarve jogávamos. Por isso é que eu falei. Isto foi uma partida porque eu pensei que íamos falar do futebol e vamos! Tem sido centrado aqui na minha pessoa. Nós não podíamos deixar de aproveitar a sua presença para falarmos um bocadinho da carreira que teve, porque não dá para fugir a ela, não é? Entendo. Deixa-me um pouco emocionado este tipo de depoimentos. Eu acho que, pela forma como sou, que sou muito dado a tudo e a todos os projetos,
vou conseguindo alcançar este tipo de depoimentos. Óbvio que ali o nosso presidente tem 6 anos de relação comigo, uma relação próxima. Temos, de facto, junto com Vítor Neves, que é responsável pela formação, os coordenadores, temos conseguido coisas muito bonitas e, como digo, é um orgulho imenso poder partilhar estes palcos da formação com gente que pensa parecido e que tem este tipo de dinâmica e proatividade. Já que falou, e vamos ter que continuar aqui com mais uma surpresa. Eu dou as deixas para os próximos vídeos. não, já falou foi há pouco e agora vamos ter que recuperar. Porquê? Porque disse-nos que a família foi fundamental em alguns momentos. Por isso agora ouça o que vem a seguir. Queria agradecer este convite. Vim aqui fazer uma surpresa ao Hugo, dar-lhe um beijinho, agradecer por tudo aquilo que tem feito, dar-lhe os parabéns por ser a pessoa que é, porque sem dúvida é uma pessoa única, que toda a gente gosta, está sempre disponível para ajudar toda a gente e orgulho-me muito por tudo isso e por tudo aquilo que tem conseguido, independentemente do que consegue, mantém-se humilde e nós adoramos-te. Um beijinho grande. Olá, mano. Mais uma surpresa diretamente de Zurique. Pediram para falar um pouco sobre ti e realmente é fácil falar de alguém que tem um percurso tão brilhante. Enquanto família, ou seja, és um membro da família muito dedicado, um pai fantástico, um marido genial, passaste por ou seja, enquanto aluno foste brilhante, talvez o melhor de casa, infelizmente, tenho que assumir isto, uma carreira profissional ao nível do futebol fantástica, passando pelos melhores clubes da Europa, e agora, não surpreendentemente para nós família, mas agora a dar grandes cartas no mundo executivo do empreendedorismo. Tens-te revelado de uma criatividade extrema, uma gestão de projeto muito acima da média, mantendo sempre os teus pilares, a humildade, as tuas relações pessoais e a generosidade. Acima de tudo, a generosidade. És uma pessoa que vive para as pessoas e vive das pessoas, e isso tem-te levado a caminhos talvez nunca antes imaginados. Eu penso que as pessoas ainda não estão cientes do que aí vem, mas tu tens muito mais para dar do que aquilo que já deste. Portanto, só te desejo felicidades e que continuemos juntos nesta caminhada. Um grande beijinho e um excelente programa. Não vai ficar chateado connosco. Não estava à espera. O André e o Vasco fizeram questão de nos ajudar também aqui a homenageá-lo, porque tanto como eles dizem como nós, achamos que de facto merece. Obrigado. Obrigado. Não sei o que dizer. Estas palavras dos seus irmãos são o culminar daquilo que sempre desejou também para si e para a sua família. É como digo, tenho dedicado sempre a minha vida muito à família, aos amigos. Acho que vale a pena lutar pelas pessoas e o meu grande investimento tem sido nas pessoas. O crescimento de qualquer projeto que me envolve, onde estou envolvido, o meu crescimento como indivíduo, deve-se às pessoas que me rodeiam, deve-se muitas vezes às ideias que me são passadas, as pessoas que me acompanham no início dos projetos, que o fazem sem qualquer tipo de perspectiva de retorno, então só porque vem o meu espírito empreendedor ou dedicado, e isso, como digo, tem-me trazido muita coisa boa na vida, tem permitido muitos dos projetos surgirem e serem realizados, e na realidade o que eu procuro também, para além de viver tranquilo e sempre de cabeça erguida, é de fazer os que estão ao meu lado estarem bem. Ainda que, e vai perceber por testemunhos das atletas ou atletas do Foot for All e do Foot for Women, eu sou muito provocador, eu sou muito exigente nos treinos, porque gosto de despertar sentimentos nas pessoas, quer sejam muitas vezes positivos ou não, gosto de que exista um sentimento naquela hora e um quarto, hora e meia de treino, e portanto esse tal investimento também é compensatório, porque eu, na realidade, cada vez que saio dos treinos, e por mais cansado que esteja, existe um sentimento de satisfação diário. Então vamos acompanhar esse treino? Um deles? Vamos. Nós fomos lá então, vamos acompanhar esse treino aqui do Hugo Leal.
futebol não é para mulheres. Este grupo contraria essa ideia e mostra que o futebol pertence a todos e a todas. Eu cheguei aqui e eu não sabia chutar uma bola, portanto eu nunca jogava a bola, mas era à parva, não é? Acaba por ser um final de tarde espetacular, sempre. À chuva, ao sol, ao frio, mas é sempre muito bom mesmo. Os homens com quem nós vamos convivendo aqui, até mesmo o Foot for All, gostam e até nos incentivam para continuarmos. São mães, avós, solteiras, casadas, trabalhadoras. São, acima de tudo, mulheres. Mulheres que também querem aprender a jogar futebol e percebem disto. O que interessa no fim é divertir-me. Se jogo bem ou mal tenho que perguntar ao mister. Que não é para me gabar, mas eu jogo um bocadinho. Às vezes não acerto na bola quando chego à baliza. Às vezes as pessoas até vêm para aqui ao final da tarde, depois de um dia de trabalho muito chato. E olha, boa, vamos espairecer um bocadinho. Melhor maneira de acabar o dia. É um grupo muito unido, são muito divertidas. É tudo gente que gosta muito de futebol, muito aguerridas às vezes, faz parte. Há sim muita palhaçada. Maria João é que se porta pior, Maria João é que se porta pior. A parte das vezes é assim mais para a brincadeira, mais para a palhaçada, entre aspas, e é isso que faz com que as pessoas voltem, porque se fôssemos todas um bando de deprimidas ninguém vinha. 2 vezes por semana vestem-se de cor-de-rosa. São as Foot for Women, um projeto criado há 3 anos no grupo desportivo do Estoril Praia pelas mãos de Hugo Leal, o ex-jogador de futebol. É ele o mister da equipa. Objetivo: que todas as mulheres aprendam a jogar futebol, independentemente da idade. Para mim, que fui atleta e que neste momento não praticava desporto nenhum, acho que é um projeto muito bonito, porque além de me permitir fazer uma coisa que eu gosto, que é jogar futebol, temos um excelente convívio, damos-nos muito bem e também serve um bocadinho como escape do nosso dia-a-dia a nível profissional. Aprendemos união, espírito de equipa, às vezes também um bocadinho de competição. Eu tenho um amor pelo futebol, já me está no sangue, então... Maria João, eu vou desafiá-la a fazer 5 abdominais e 5 flexões, pode ser? Eu não sou muito de abdominais, mas vamos lá. Então tem que fazer. 5, não é? 5. E 5 flexões. Então vá, os abdominais primeiro. Boa! Acho que foi fácil, Maria João. Foi. Não tenho uma pinga de suor. Costuma fazer isto muitas vezes aqui no treino? Sim. É a parte pior ou nem por isso? Cada vez. 20? Então faça lá 20. Não, deixa estar. E a Maria João já está aqui connosco, Maria João Coronha, que é ali a personagem principal da reportagem. Bem-vinda, Maria Olá. João. Muito obrigada por estar aqui connosco e por vir também aqui falar e partilhar esta experiência de fazer parte do Foot for Women há um ano. Sim, exatamente. Como é que surgiu a ideia de participar? Eu já tinha ouvido falar, já tinha visto algumas coisas e conheci uma rapariga que andava lá. Houve uma altura que eu lhe perguntei, olha, posso experimentar? Só Mas porque sempre gostou de futebol, apesar de não ter jogado? jogado? Tinha algum interesse, sim. Tinha algum interesse, sempre quis aprender a jogar, mas na altura que eu era mais miúda não era muito. O futebol não era tanto para as meninas, era mais para os meninos. Portanto... Ainda bem que isso está a mudar. Exatamente. Portanto, fui continuando até surgir esta oportunidade. Fui experimentar uma vez e pronto, fiquei. Vai sempre aos treinos? Mister, é daquelas que não falha? Sempre. A Maria João é um bom exemplo de atleta Foot for Women. Não evoluiu nada. Não, estou a brincar. É o espírito que nós precisamos, a boa disposição que traz ao grupo e eu acho que isso é o que faz o Foot for Women um projeto único. Cada uma delas tem o seu espaço, cada uma delas pode ser como é, não tem que esconder nada. Acaba por ser 1h15 de atividade onde, como disseram já na reportagem, é um escape muitas vezes para não estar com as crianças em casa, para não ser o dia de fazer o jantar, para mim ali uma situação, qualquer coisa que possa surgir em substituição da sua atividade habitual, mas também para muitas acaba por ser o estar incluída num grupo, o sentimento de pertença, e eu acho que nós que praticamos futebol desde muito cedo fomos sentindo isso. Para as senhoras muitas vezes não há essa possibilidade e, portanto, encontram neste projeto
um espaço que torna o espaço único, não é? Maria João, mas quem são estas mulheres que se juntam de vez em quando então para treinar com o Mister Hugo Leal? Fala-nos um pouco de vocês. Somos um grupo de mulheres que escolhemos as segundas e quintas-feiras para chatear o Hugo. Nesses dias, venha quem vier, exatamente. Estão lá. Exatamente. Faça chuva, faça sol. Faça chuva, faça sol, faça calor. Às vezes há alturas que há férias, não é? Que isso também faz parte, mas tentamos estar sempre o máximo de pessoas possível nos treinos. Estamos ali, distraímos-nos um bocado, é uma hora que... E nenhuma de vocês tem nada a ver com o desporto? Ou praticamente nenhuma? Temos lá pelo menos uma pessoa que é professora de Educação Física. Mas de resto são profissões completamente distintas. E que nos juntamos ao final da tarde para fazer... E estamos aqui a ver algumas fotos vossas, bastante animadas, a maioria delas. Mas faz parte do treino, ou seja, os últimos 5 minutos tem que ser só para elas terem fotografias, é incrível. Tem que ser, temos que tirar uma selfie no fim do treino. Fotográfico da sessão e temos depois o contributo, o Eric, que está associado ao programa internacional que nós temos, também participa. Temos um preparador físico associado, que é o KB, que aparece na fotografia. Todas as condições, Hugo, isso... Sim. Eu acho que é um espaço onde, para além de diversão, há a atividade física, que é importante. Portanto, tiramos as senhoras de casa e mesmo quem não jogava a bola ou quem não tinha ideia de bola não se sentirá excluída neste grupo, não se sentirá diferente. E eu acho que o que traz o benefício ao programa é que as pessoas vão, independentemente de serem como são, acabam por se sentir bem, porque as exigências são adequadas às capacidades de cada uma. E à condição física, claro. E à condição física, obviamente, mas é um espaço que eu diria que é espaço de alegria para todas. O que é que tem de tão especial, Maria João, este projeto? Tem tudo. Tem o companheirismo. Eu fiz amizades que nunca pensei aos 37 anos ir fazer, numa situação diferente. Ganhámos ali amizades, estabelecemos boas relações umas com as outras. Às vezes andamos aos tal, mas faz parte. Mas de resto acho que temos ali uma relação de companheirismo que às vezes é difícil de encontrarmos no outro lado. Tem a ver com o treino e com o facto de jogarmos e somos obrigadas a comunicar umas com as outras. E isso às vezes noutra realidade não acontece. E aqui estamos bem, falamos, às vezes fazemos coisas fora do treino, jantares, patuscadas e essas coisas todas também. E este não é de resto o único projeto, há também o Food for All que falávamos há pouco. De alguma forma, Maria João, sente que o Estoril também se preocupa com a sua comunidade e com o bem-estar de todos? Sim, sem dúvida. É esse também o grande objetivo? Nós quando iniciámos o Food for All, seria para todos, ou seja, homens e mulheres. Mas só os homens é que se inscreveram, não foi? Só os homens é que se inscreveram e mais tarde, quando quisemos incluir a primeira senhora, não fazia muito sentido. Pelo caminho que tinha seguido o projeto, e começámos a criar o Food for Family, que era, juntámos as famílias com crianças, chegámos a ter treinos com 128 pessoas, fizemos algumas vezes, e nasce o Food for Women depois. Isto acaba por ser quando o projeto inicial, o Food for All, seria para incluir senhoras. Isto porque nos treinos de captação do futebol feminino, em conversa com a treinadora na altura, eu lhe perguntei, há pessoas que se apresentam nas captações mas não têm noção da distância que estão, e ela fez-me ver que nós homens conseguimos muitas vezes arranjar mais 4 ou 5 ou 6 ou 10 amigos para jogar a bola e as senhoras não têm essa facilidade. Então este projeto nasce a dar oportunidade às pessoas de fazer uma atividade física que envolvia a bola, neste caso em concreto, mas era a atividade física por si. E lá está, começámos com 5 homens, cresceu, atualmente o Food for All tem 86 inscritos, no ativo estão 45, salvo erro, as senhoras já são 63 inscritas. Número impressionante. Sim, impressionante. E estamos a falar de gente que, por exemplo, a Luísa, que foi morar para o Algarve, tem 65 anos. Eu não sei se ela queria que eu dissesse a idade dela, mas não faz mal era nenhum. A nossa atleta menos jovem. Que bonito. E para ela era mais um momento de entretenimento. Maria João, é para continuar? É para continuar, exatamente. Sem falhas? Sem falhas, eu não falho. Ou pelo menos tento sempre não falhar o treino.
Como é que é o Mister? É uma máquina. É um espetáculo, é um espetáculo. Muito obrigada aos dois por terem vindo partilhar esta iniciativa e muitos parabéns, porque de facto é uma iniciativa que merece todo o louvor da nossa parte e que continuemos a ver mais iniciativas deste género. Muito obrigado pelo convite Obrigada. e continuação. Obrigada, uma boa tarde para os dois e até uma próxima.